texto principal do Plano Nacional de Educação é aprovado em comissão especial da Câmara. Rede pública perde 3 milhões de alunos em 5 anos. E as diferenças entre meninos e meninas nas diferentes disciplinas. Na redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Pela musiquinha já deu para perceber que começamos com uma notícia boa. Depois de 4 anos de tramitação, o texto principal do Plano Nacional de Educação foi aprovado na Comissão Especial da Câmara que discutia o seu destino. O fato marca uma conquista importante para o setor. Nos próximos 10 anos, 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, vão ser investidos na área de educação. 2 pontos, porém, podem ser considerados retrocessos. Primeiro, a decisão de retirar o trecho em que era previsto o combate às desigualdades de gênero no ambiente escolar. Prevaleceu a versão do Senado, que é mais genérica, que enuncia o combate a todas as desigualdades sem especificações. Segundo, o fato de que os 10% do PIB vão contemplar iniciativas como ProUni e FIES, que vão parar no bolso das universidades particulares, o que desagradou quem defendia o investimento exclusivamente na educação pública. Ainda não é o fim da novela. Depois de serem concluídas as votações de cada destaque, no dia 6 de maio, o texto seguirá para aprovação em plenário e de lá para a sanção da presidente. Para comentar a tramitação do PNE e falar um pouquinho dos motivos de tanta demora, nosso repórter Leonardo Sá conversou com personagens que acompanharam de perto esse processo. Confira. Depois de mais de 4 anos de tramitação no Congresso Nacional, na última terça-feira finalmente foi aprovado o texto base do Plano Nacional de Educação. De lá para cá, educadores, militantes e integrantes da sociedade civil puderam acompanhar o surgimento de polêmicas, como a questão dos 10% do PIB para a educação e do combate à discriminação de gênero, bem como constatar a morosidade que envolveu esse processo legislativo. Eu acho que o tempo que demorou foi mais ou menos o tempo que ficou na Câmara, foi o que ficou no PNE anterior. Tá? Mas eu acho que poderia ter sido mais sério. Eu acho que no prazo de 1 ano nós poderíamos ter efetivamente aprovado isso. Muitas vezes eu acho que falta objetividade aqui na própria Câmara. Né? Muitas discussões que são importantes, mas poderia ter sido uma coisa mais célere. Se a gente for comparar o texto que veio do MEC, lá quase 4 anos atrás, e o texto de hoje, acho que a gente conseguiu avançar bastante, né? Esse tempo todo de tramitação também teve como benefício, né? Olhando para o lado positivo, teve como benefício um melhoramento do texto, um texto muito mais próximo daquilo que realmente a gente precisa conquistar no Brasil, não tenha dúvidas. Acho que, obviamente, se a gente olhar hoje o texto do PNE, ele reúne grande parte dos pleitos, daquilo que realmente a gente precisa fazer nos próximos 10 anos. Após ter sido revisado pelo Senado e voltado para a Câmara, os últimos momentos de discussão do texto na comissão especial foram marcados por uma forte presença da sociedade civil. Esse foi inclusive um dos destaques apontados por quem acompanhou o andamento do plano. Há uma mudança fantástica do primeiro PNE para o segundo PNE em termos da participação social. Quer dizer, esse segundo PNE ele foi mais discutido, ele entrou na pauta, ele mobilizou as pessoas. E ali está muito do que nós precisamos, de aumentar o acesso, de melhorar as escolas, de melhorar o desempenho. Então, certamente, o PNE vai nos ajudar. Se for um desafio você aprovar, se você colocar no texto, o desafio seguinte vai ser como efetivamente fazer com que seja implementado. Até porque nós temos metas muito ousadas, metas desafiadoras para a educação brasileira como um todo. Então, eu acho que aí vai ter que haver novamente a participação efetiva da sociedade para que a gente possa não ficar a letra fria da lei, mas mais do que isso, a sua ação concreta, a sua aplicação para que a sociedade se beneficie. Então, passada a votação e a sanção, começa uma outra luta que é fazer acontecer. A gente não precisa de um PNE nem para poder promover inovação, a gente não precisa do PNE para trabalhar com um nível de alfabetização que realmente seja pleno para todas as crianças, e a gente não precisa do PNE dizendo que tem que ter uma boa gestão, né?
Agora, era desejável, não tem. Acho que faz parte aí do trabalho de todo mundo fazer com que essas questões todas que não estão absolutamente contempladas no PNE, elas se traduzam na realidade, no dia a dia e no trabalho de todos nós. Então nós vamos ficar melhor com o PNE do que sem o PNE. Mas ele é um dos elementos, ele não é o único elemento que o país precisa para superar a questão, as dificuldades educacionais. Frase da semana. Com a demora para aprovar o PNE, estados e municípios têm menos estímulos para adequar seus planos. Quanto antes ele for aprovado, melhor para o cidadão e para o país. Declaração de Ângela Dannemann, diretora executiva da nossa Fundação Vitor Tivita, relembrando que a aprovação do PNE é só o meio do caminho para pôr ordem na educação. A fonte é a Folha de São Paulo. Na semana passada discutimos o grande contingente de professores que pede para sair de escolas consideradas difíceis. Pois é, o assunto é polêmico e gerou muita repercussão no Facebook ao longo da semana. Confira os principais comentários. Josi Marzukiewski, que vergonha para o Brasil. É isso que dá o governo não valorizar o professor. Alice Yabiku, um professor sempre vai escolher onde quer dar aulas. Já um educador vai escolher um lugar para lecionar, pensando onde ele é mais necessário. Socorro Barbosa. Os professores devem voltar e buscar estratégias junto com a equipe escolar para tentar sanar os problemas mais evidentes e não deixar a escola de lado, porque educação só se resolve com uma boa equipe. Nos últimos 5 anos, mais de 3 milhões de alunos deixaram a rede pública de ensino no Brasil, ao passo que 1,5 milhão de novas matrículas foram registradas na rede particular. Os dados são revelados pelo Censo da Educação Básica, produzido pelo MEC. Para Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do Sindicato de Estabelecimentos de Ensino Particular do Estado de São Paulo, transferir os filhos das escolas públicas para as particulares é o novo sonho de consumo das famílias, motivadas principalmente pela crença de que as redes estadual e municipal não possuem qualidade. As informações são do jornal O Globo. Uma pesquisa desenvolvida pela OCDE, com base nos resultados do PISA, a avaliação internacional de alunos, revelou que existe uma grande diferença entre os conteúdos mais bem aprendidos por meninos e por meninas. Os resultados revelam que se por um lado é mais fácil para os meninos desenvolver conhecimentos relacionados à matemática e à área de exatas, em contrapartida para as meninas é mais comum lidar com a leitura e com as ciências humanas em geral. Para Márcia Malavasi, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, essas diferenças são sobretudo culturais e revelam uma visão equivocada que vem da história de servidão das mulheres aos homens. As informações são do jornal O Globo. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Um abraço e até semana que vem.